Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mente Holística Cast. Hoje mais um episódio com uma amiga querida que está lá em Belo Horizonte, a Paula Schaper. Ela é personal trainer e trabalha também com análise corporal. Então, ela criou uma técnica que alia esses dois conhecimentos, esses dois saberes e coloca de uma forma super interessante que, naturalmente, ela vai falar aqui comigo e quem quiser aproveitar essa técnica, depois vai acessar lá onde entrar em contato direto com ela. O Mente Holística, a gente está dentro da filosofia holística por entender que se eu equilibro o meu corpo, naturalmente vai reverberar na minha mente, no meu espírito, porque a gente é um ser completo. Então, vamos lá, Paula, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito meu convite, e que bom que deu certo da gente estar falando daqui, você daí, né? Onde as distâncias agora diminuíram com essa nova e maravilhosa tecnologia, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Isa. Muito obrigada pelo convite para participar desse projeto. Tem uma coisa na neurociência que, além de personal, né, além de trabalhar com a educação física e com as análises corporais, eu fui buscando respostas dessa interação do corpo com a mente, Uhum. e as neurociências elas trazem muitas respostas. Tem uma coisa que é assim, que é necessário para que a gente mude o comportamento, é a informação. Então, no dia que as pessoas entenderem que é muito mais vantajoso vencer aquela preguiça, por exemplo, de fazer atividade física, porque as vantagens são muitas. No dia que isso Aham. estiver dentro das pessoas, a gente vai ver que não vai ter ninguém sedentário mais. Então, a informação ela vai transformar mesmo, porque a partir daí a gente vai jogando luz nesse inconsciente É, e a gente tem a possibilidade de ser o que a gente é em potência. é isso aí. Paula, mas a gente vai querer primeiro saber da Paula, né? Onde você nasceu, porque, né, assim, como que foi a sua infância, se teve algo que te, assim, porque às vezes, né, naturalmente tem algum fato, alguma coisa que nos leva a ser quem a gente é profissionalmente, né? E Uhum. você conta aí para nós que a gente quer saber, eu quero saber. Eu sou nascida em Belo Horizonte, de uma família grande, grande, nós somos quatro filhos, e tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai são famílias de muitas pessoas, assim, eu tenho muitos primos de um lado e do outro, Ah, então eu sempre estive muito rodeada dessa coisa da família, que gosta de se juntar e conversar. Então, sou uma pessoa rodeada de pessoas, eu gosto de pessoas. Mas uhum, eu sempre fui muito inquieta e curiosa pela mente humana, desde sim. nova. Tanto que eu era aquela criança para pré-adolescente que sonhava muito. E aí eu pedi para minha mãe comprar dicionário dos sonhos para mim, porque eu queria saber o que os meus sonhos significavam. E eu era muito, 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 muito inquieta. Hum, Dessas meninas que sobe árvore, fica fazendo ah, estrelinha, fica dando cambalhota dentro de casa. Mas eu morava, eu sou nascida em Belo Horizonte. Meus pais pipocaram, assim, então eu fui de lá para cá, mas a maior parte do tempo eu morei aqui, em BH mesmo. uhum, Então eu não tinha muito assim para onde ir, não. Eu fui fazer educação física, de amar muito a educação física, assim, de amar o movimento. Eu também sou profissional em dança folclórica, então eu ai, que legal. não teve como escapar. Só que eu Entendi. entrei na faculdade de educação física conhecendo uma técnica chamada cinesiologia aplicada, que usa o teste muscular como ferramenta de resposta do nosso inconsciente. Uhum, Então, é uma técnica que dela se originaram várias outras, inclusive hoje é muito mais conhecida a microfisioterapia, que veio de um cinesiólogo, né? A quiropraxia veio. Então, assim, tem muita coisa, outras técnicas que usam o teste muscular como resposta. Então, eu já hum, conhecia antes de eu entrar na faculdade. Quando adolescente, a minha tia-avó, que foi uma dos grandes nomes da cinesiologia no Brasil,
Eu conheci, porque fui fazer, inclusive para estudar, porque eu não aguentava sentar para estudar, Aham. muito inquieta. Então, eu fui para a faculdade de educação física, nossa! Então, os meus músculos, o meu corpo dá respostas desse inconsciente, que eu sou tão curiosa, maravilhoso, eu vou juntar os dois mundos. Isso há mais de 20 anos atrás, tá? Uhum. Ninguém falava sobre isso. E aí eu entrei na faculdade e vi o ser humano completamente segmentado e tão segmentado que quando eu me deparei com a disciplina musculação, Uhum. aquilo não fazia sentido para mim. Foi uma das matérias que eu não gostei. Porque a pessoa vai sentar numa máquina e ficar empurrando um peso. Aquilo não fazia sentido para mim. Uhum. Então, o que aconteceu? Eu formei e fui para o Pilates. E o Pilates original, assim, o de 20 anos atrás, né? Se Uhum. você for estudar Pilates, ele buscou muita coisa da yoga. Então, ele mesmo, o criador da metodologia, né, do Pilates, Uhum. trazia essa ideia de ter um centro de força. Já tinha essa ideia de corpo e mente aliado, né? Além da yoga, que já era uma prática que. Então, eu fui conhecer o Pilates, trabalhei um pouco com aquilo e continuei nessa jornada, Uhum. trabalhando como personal, até que eu conheci duas. Eu conheci o treinamento funcional, que é aquilo fazia sentido para mim, que é você fazer um treino no objetivo da função daquela pessoa. Normalmente a preparação física dos atletas usa muito, mas eu vou usar isso para função qualquer. Uhum. Então, a gente trabalha muito mais em termos de função articular, padrão de movimento, que para mim já fazia sentido. Vai ter Uhum. muita coisa que vai aparecer dentro da musculação. Eu estou aqui bem técnica, mas faz sentido, porque começou a ser uma coisa mais integral, e não é ainda, mas pelo menos em termos de movimento, aquilo era mais, Uhum. fazia mais sentido para mim. Aí eu conheci as análises corporais, Aham. tanto a análise corporal do Reich, que é um discípulo de Freud, né, que trabalha com aqueles traços de caráter com nomes esquisitos que as pessoas se assustam um pouco, esquizoide, masoquista, oral, rígido, psicopata. Sim. Eu fiz a formação, aí a coisa já começou a transformar para mim, porque eu fiz uma outra formação de análise corporal, que é chamada anatomia emocional. Uhum. Junto com essas, foi tudo junto. Eu fui estudar a nova medicina germânica do Dr. Hammer, que são as 5 leis biológicas. Aí, agora eu tenho que dar um jeito de colocar tudo isso Uhum. e levar para a minha prática como personal trainer, que é a minha prática até hoje. Uhum. Porque para mim, desde a época que eu entrei na faculdade, era muito claro que ao movimentar o meu corpo, eu não estou movimentando só o físico, Uhum. eu estou movimentando todas as esferas. Não tem como ele estar separado. Da mesma forma que na hora que o corpo mostra uma doença ou uma dificuldade em movimentar, etc., ele está contando de um conflito que originou aquilo. Uhum. Então, já existem várias técnicas que olham isso, que dão esse olhar. Mas não conheço nenhuma que especificamente vai olhar, por exemplo, para o movimento de sentar e levantar, que é um agachamento, Uhum. que tem o sentido de dar estrutura para alguém, fazer essa pessoa ter condição de se bancar pela própria perna. Uhum. Então, como assim? Quem é uma pessoa que eu vou olhar para ela e vou precisar, sei lá, indicar um agachamento, mas falar isso para ela? Pessoas que têm atitudes muito passivas, pessoas que têm um corpo com pouco tônus, pessoas que andam meio chutando assim o pé para fora, pessoas que estão se desligando da tomada. E aí, como que eu vejo um corpo que eu sei que é uma pessoa que está desligando da tomada, está desistindo da vida? É uma pessoa que já me mostra na postura em pé dela o joelho um pouco dobrado, um corpo mais.
é um corpo que está se aproximando do chão. Então, essa Uhum. pessoa é aquela pessoa que fez e não se sentiu valorizada. Então, eu precisei juntar isso tudo e criei uma metodologia chamada movimento bioemocional, que é essa proposta. É a proposta de você movimentar o corpo e movimentar a vida. Que coisa mais fantástica, Paula. Então, e é sensacional isso que você falou, né? Você busca um conhecimento e depois alia com outro, aí fala, ainda não está completa, alia com outro, e aí para ter esse resultado, porque é sensacional. A gente vê, às vezes, isso que você falou, de fazer musculação e fica totalmente desligado mesmo. Você fala assim, meu Deus, eu estou aqui e aí? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com atividade física, né? A gente conversou um pouquinho. Exatamente porque talvez não seja motivada na direção certa, né? Como você falou. Você olhando o meu corpo, como é que eu me posto, minha postura, enfim, o meu jeito de ser corporalmente, você sabe o que está funcionando lá na minha mente, né? Que legal, Paula, sensacional. E Você sabe que tem aí. uma coisa que me intriga sempre, me intrigou muito. A gente tem um índice de sedentarismo muito alto no Brasil. Uhum. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, o que que a gente precisa fazer para ter saúde? A pessoa vai te Atividade responder. física. Atividade física, tem que se alimentar bem, tem que ter É, uma qualidade de sono e fazer gerenciamento emocional, isso. né? Mas e por que que não faz, então? Hum, Ah, fazer atividade física é chato. uhum. Ah, dói. Ah, não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não sei mais o que que as pessoas entregam de desculpa, mas que no fundo, não é uma desculpa porque a pessoa não sabe ou porque ela é preguiçosa. Eu não acredito nisso. Uhum, uhum. Eu acredito que a forma que a atividade física ela está sendo entregue como informação, ela afasta as pessoas. Isso. Porque somos naturais. A nossa natureza, como um animal mesmo, né? Pensando na biologia, pensando no nosso início evolutivo, a gente morava na caverna, tinha que sair para caçar, subir em árvore, andava muitas Nossa, distâncias, é, né? E aí hoje em dia a gente não faz nada porque está tudo muito fácil, é, mas a informação sobre atividade física é assim: se você agachar errado, você se machuca. isso mesmo. Eu fiz um exercício errado na academia e me machuquei. Não, isso não existe. Nossa, o que que acontece então? Paula, ajuda. Existe que a gente tem conflito de impotência e de desvalorização. E esses são os conflitos ligados ao nosso tecido músculo-esquelético. Isso é o conhecimento das 5 leis biológicas, né, da nova medicina germânica. O Dr. Hammer ele fez essa ligação direta. E isso é para todos os animais. Gente, que Tá? Ele, ele, incrível. ele ele olha isso, ele viu em todos os animais do tecido de origem embrionária. Nosso músculo ou os tecidos que preenchem o nosso corpo e que fazem a gente acionar. Uhum, Então, para eu levantar e ali buscar um copo d'água, eu tenho uma ação de pegar e voltar com ela para minha boca. Se em algum momento eu vivi algo que fazer esse movimento de buscar foi muito prejudicial para mim, hum, ao fazer isso, eu fui invadida, ao fazer isso, alguém me cortou, ou eu tentei e não consegui, me senti impotente. Essa programação fica lá no meu cérebro. E aí, aquele músculo que é o responsável para eu ir lá fazer esse gesto, ele começa a contrair e me segurar. Como quem diz assim, é melhor você não fazer esse movimento, não, porque você já teve muito prejuízo. E aí ele vai mantendo a contração, até que chega uma hora que você perde a função. E quando a inflama, gente. inflama aquele músculo. Eu tô rindo aqui porque já aconteceu. Eu na academia lá como é que fala? Na esteira.
E de repente me deu uma dor aqui na parte de trás das costas e tarará, não me travou, mas ficou doendo aquilo e me incomodando. Falo, gente, então aí, eis a explicação. Que legal, Paula. Mas quando a gente machuca, e no corpo é muito engraçado, porque dentro dessa biologia a gente vai ter célula que prolifera e célula que necrosa. Então, a gente tem a fase ativa, ou seja, eu estou vivendo aquele problema na hora, ou eu tenho uma fase resolutiva. Eu já vivi o problema. Aí, vou falar só em músculo, que para cada órgão de um jeito. Mas pensando nos músculos e nos ossos, e essa parte motora nossa, a gente inflama no processo resolutivo. Olha. A vantagem biológica disso é, agora que a gente já resolveu, que o perigo já passou, que está tudo bem, vamos proliferar mais células para que esse lugar fique mais forte. Olha que coisa interessante. É muita consciência no nosso inconsciente que a gente, né, que está lá guardado. Porque se trouxer para a consciência, isso aí amplia demais. E aí já exatamente para trazer para a consciência, para você finalizar esse processo de cicatrização e cura. Só precisa trazer para o consciente. Então, quanto antes a gente consegue trazer para o consciente todas as nossas histórias, a gente vai se machucar menos. 2, mais rápido fica o processo de cura, cicatrização daquele. Ou ele termina, né? Porque às vezes a gente está quase cicatrizando, quase terminando, e você volta para o conflito do início, porque você está vivendo uma situação parecida. No final das contas, é assim: qual lição eu tenho que tirar disso aqui? É uma inteligência do corpo. Espetacular, espetacular. Então, é isso aí, porque tudo já parte do autoconhecimento, de se perceber, consciência corporal, consciência emocional do sentimento em relação àquilo que está acontecendo. Gente, é sensacional. Eu adoro essa conversa holística, aquilo que uma coisa é ligada na outra. Quer dizer, hoje não existe mesmo nem como as pessoas entenderem que está separado, né? A gente realmente é tudo junto. Paula, e essa técnica você aplica em academia, com, assim, particular, online, como que é? Conta pra gente. Então, o mais legal é que, assim, eu criei um curso para entregar os conhecimentos para quem trabalha com o movimento, né? Então, a pessoa, é possível isso ser aplicável, inclusive no salão de musculação. Então, quando eu criei o curso, eu pensei assim, bom, eu vou espalhar isso para os profissionais de educação física, né? Então, já tenho vários formados, para que eles possam replicar. Eu, na minha prática, eu não atendo em academia, porque nunca foi o meu lugar. Eu sempre fui aquela que vai na casa das pessoas, e eu atendo online, então tem muita gente que eu atendo online. E por eu ser uma pessoa muito inquieta, curiosa, eu estudo demais, por exemplo, agora eu estou fazendo uma nova formação, que é o yoga restaurativo, que eu não sei se você conhece. Não, é tudo novo. Porque dentro dessa jornada, né, eu pensando em neurociência, pensando no corpo, no cérebro, uma coisa que é fundamental para as pessoas que precisam melhorar, e aí eu vou falar da saúde, todas as partes, física, mental, emocional, a gente precisa saber lidar com o nosso sistema nervoso autônomo. E o que é isso? Provavelmente o sistema de luta ou fuga ou o sistema de alarme você já ouviu falar. Sim. Né? Então, esse sistema de alarme que o estresse ativa no nosso corpo vindo do chamado sistema parasimpático. Tem a ver com o cortisol? Sim, tem. Tá, só para... Então, quando eu estou com o meu sistema simpático ativo, eu vou liberar alguns hormônios, inclusive o cortisol, mas eu vou liberar noradrenalina, eu vou liberar outras coisas para deixar esse corpo pronto para uma ação, que seja fugir, que seja atacar, que seja lutar, que seja... Então, o meu sistema digestivo
vem sangue para os membros, Uhum. a minha visão e a minha audição ficam mais sensíveis, porque eu estou no estado de alerta. É tipo assim, eu estou me preparando para ir para a guerra. Uhum. E aí, para o corpo voltar para o estado de cura, de digestão, de reprodução, de relaxamento, ele precisa ir para o estado parasimpático. Hum. Um não funciona se o outro estiver ativado. Entendi. Então, eu tenho que saber por que meditar é importante. Você ter um bom sono de qualidade é importante. Você, né? E aí fazer atividade física vai entrar nessa linha, porque quando a gente se prepara, né, eu coloco todos os hormônios preparando essa musculatura, esse corpo para uma ação. E aí eu não Aham. faço nada. Essa energia está aqui acumulada no meu corpo. Eu preciso gastar. Aí é Como que a eu hora gasto? da insônia, é hora de acordar com o coração disparado. Olha só, tá Porque é o trabalhando. estado de alerta, eu não gastei. Uhum. Se você for ver na natureza, tem um livro muito interessante, chama As Zebras Não Têm Úlcera, acho que é isso. Hum. Se você ver na natureza assim, a zebra tá lá, feliz da vida, né? Na natureza. De repente ela viu um leão, Uhum. ou o leão tá vindo para atacar. Aí ela, o que ela vai fazer? Ela vai correr, né? O máximo que ela puder. Então, toda essa cascata hormonal é produzida no corpo dela, preparando esse corpo, ela vai correr, 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 e o leão correndo atrás dela, e assim estamos com o sistema simpático ativado no último grau. Uhum. E ela correndo, correndo, correndo. Aí o leão não conseguiu pegar, ela conseguiu escapar, ela vai parar num canto. Aí as pessoas que quiserem pesquisar, vão pesquisar isso, vão ver que o animal, quando ele percebe que o perigo passou, ele vai ter algumas outras reações físicas. Hum. Então, uma delas é chacoalhar o corpo, Olha que vai ter legal. uma descarga ali de adrenalina, vai chacoalhar esse corpo, vai muitas vezes ter uma transpiração, né, para o animal que tem, ele tem uma troca ali de fluidos para quê? Para excretar aquilo. E aí ele descansa, dorme e acorda no dia seguinte sem lembrar que aquilo aconteceu. Nossa Senhora, Porque cadê se ele as lembrar, zebras? ele acorda assim: se eu sair ali, o leão tá ali, vai me pegar. Aí ele E- já ativa É. o sistema simpático dele, sistema de luta ou fuga. Uhum. Então, dentro dessas minhas práticas, eu fui estudando, tem corpos que são mais propensos para a luta, para o embate, para o combate, para a agressividade, para uma atitude mais ativa. Uhum. Tem corpos que são mais passivos. Então, ele vai fugir, ele vai dormir, ele vai ter sonolência, ele vai ter É. pouca energia. Mas, da mesma forma, eu estou nos dois lugares, tá? Eu estou com o meu sistema simpático ativo. Um jogou o parasimpático para te derrubar, o outro para ir lá para o pânico. Uhum. Eu preciso saber colocar esse corpo em pequenos momentos de descanso ou em situações que eu sei ativar esse corpo, voltar ele para um eixo central, para que a gente tenha um corpo, um estado alerta ou vigilante, mas com calma. Entendi. Porque o nosso dia a dia, você vai dirigir no trânsito, você não pode estar meditando, né? Sim. Você tem que estar com o cérebro aceso para você dirigir. A gente está aqui conversando, por mais que eu esteja na minha casa relaxada e tudo, eu não estou divagando. Eu estou atenta ao que eu estou falando Uhum. e calma ao mesmo tempo. Então, provavelmente agora é um momento que eu estou bem no meu eixo central, que é algo que eu gosto muito de fazer, que é falar sobre esses assuntos. Então, isso ainda por cima me energiza, porque eu gosto dessa troca, eu gosto de
Ah, levar informações, porque eu já sei, e aí eu não é nem acreditar, não, eu já sei o quanto é poderoso a gente entregar informação e isso transforma a vida das pessoas. é isso Pode ser que mesmo. eu te convença a voltar para a prática de atividade física com a nossa conversa. Então, não, a gente já teve uma conversa antes aí, né? Mas então, é isso mesmo. E é aquilo que você fala, todo mundo sabe que é necessário. É interessante isso, falar, aí vou começar, não sei o quê, é muito interessante. Mas Isso é, acontece, inclusive, comigo. exato, é natural, né, da gente ter uma certa displicência, talvez, ou achar que não, amanhã eu faço e procrastinar, sei lá, enfim. Mas, Paula, sensacional. E aí, quando você junta também a neurociência, né, dessa coisa do funcionamento do cérebro, das sinapses, né, daquilo que resulta, né, da gente, desse trabalho do cérebro no nosso corpo, também é outro aliado sensacional para o que você faz hoje, né? Na E, verdade, essa parte é mais, para mim, de interessante entendimento, para você ou para quem eu converso, né, para quem está ouvindo, é como se fosse um argumento de convencimento, sabe? Por exemplo, quando eu tenho um programa online, hum, são 2 aulas por semana, é aula, é atividade física. Só que eu trouxe de um jeito bem uhum, diferente, porque eu precisava quebrar alguns paradigmas. A começar pela, como é que eu falo, a ditadura da ginástica. uhum, Existe isso na história da ginástica, ela passa por um lado militar mesmo, isso é normal. Mas não na verdade, é natural a gente se movimentar. uhum, Então, eu dou uma prática que as pessoas vão fazer no limite delas, do jeito que elas conseguirem. Não tem certo e errado, porque para um corpo, principalmente quando a gente não usa sobrecarga, uhum. não tem certo e errado. Todos os movimentos estão ok. Essa parte, eu sempre falei isso, o povo fica olhando para mim com cara torta. Mas existe o certo, vai machucar? Eu falei, não vai, gente. O que machuca é o conflito. Aí, eu tenho um gato. Você já viu um gato tentando pular uma janela? Ah, Ele pula de uma altura. E esse gato veio para mim, ele tinha 2 meses. Ele era um bebezinho assim. hum, Agora ele tá grandão, ele é grande. Eu nunca ensinei ele a pular em lugar nenhum. Eu nunca ensinei ele a entrar e sair de algum lugar. Ele pula a alturas, de baixo para cima, de cima para baixo. Ele foge, ele corre, ele enfia em buracos. Ele é super flexível. O gato é muito flexível. é. Ele não fica se alongando aqui o dia inteiro para ser flexível. E o que acontece com a gente? Que a gente precisa ficar alongando. Ele está dormindo, ele levanta, ele espreguiça, ele boceja, que são coisas que a gente tinha que colocar na nossa prática conscientemente, que isso é Uhum. dar um reset no cérebro. E aí ele tá afim de subir na janela, ele olha para a janela, ele calcula, sem conflito nenhum, ele salta. Às vezes E, ele erra o cálculo dele, ele vai lá e faz de novo, consegue. não, mas é a coisa mais incrível que meus netos adoram olhar aqueles vídeos dos gatos pulando, assustando com alguma coisa. E eles realmente, eles pulam torto, eles viram o corpo de uma forma e viram não sei o quê. E realmente, né, assim, parece que é o espontâneo e tem outra coisa também que eu percebo, já que você está falando dos gatos. Eles são muito relaxados quando precisa estar relaxados. É o contrário, às vezes, né? Eu estou aqui sentada, mas se eu observar a minha postura, pode ser que eu não esteja com os meus músculos soltos, né? Então, o aproveitamento Exatamente. pode ser muito melhor se eu conseguir realmente me manter com o meu equilíbrio emocional e físico bem tranquilo, não é? Agora você chegou no ponto. Você chegou no ponto. Quando eu falei da yoga restaurativa que eu te perguntei, é assim, a gente precisa ter consciência dos momentos de autorregulação. Uhum, Então, hoje eu penso que a minha prática ela é entregar ferramentas de autorregulação para as pessoas.
seja você aprendendo a tonificar um músculo, que é importante, porque a gente se sente, a gente coloca potência nesse músculo quando a gente fortalece ele. Então, o corpo com tônus, ele tem mais potência, ou seja, eu tenho mais condição de agir e confiança em mim mesma para agir, porque eu não preciso de uma capa de proteção de gordura, por exemplo. Eu tenho uma capa de proteção do músculo, que é uma energia masculina, e a energia masculina ela é da ação. Sim. A gordura ela pode entrar como uma capa de proteção. Então, ao invés de me proteger, me cercando de um acolchoado, eu vou me proteger com o músculo, que é firme e vai me proteger a hora que eu precisar. Só que eu mantenho isso com um tônus muito elevado, é sinal que eu me mantenho no processo de defesa sem ter nada acontecendo em minha volta. Sim. E aí, a gente ter essas ferramentas de autorregulação, como momentos de meditação, momentos que eu vou relaxar, seja dançando, seja assistindo alguma coisa. Por que o gato é relaxado ou o animal é relaxado? Porque na hora que ele tá afim, ele vai lá, se enrola num cantinho que ele escolheu e dorme. Relaxa mesmo. Relaxa mesmo. Se você pega ele e ele tá com confiança, né? Se não é uma ameaça, ele é todo mole. Porque os animais sabem se autorregular. Sim. Eles sabem fazer isso. Mas a gente aprende que bocejar é falta de educação. E é isso. E aí, se eu paro um pouquinho para prestar atenção, você vê um exercício super legal? Simplesmente dê um suspiro. Se você dá um suspiro e sente que você relaxa, é sinal que você estava tensa antes. Isso mesmo. A gente sente na hora, né? E realmente essa prática de a gente se observar, né? Por exemplo, acordar, como você falou, se espreguiçar, bocejar, ter aquele minuto ali de assentamento, né? Que tô viva, acordei, quer dizer, meu dia tá todo pronto aí para mim, dentro daquilo que eu preciso, né? Então, é isso, só que às vezes alguém que nos ouve fala assim, mas o gato não tem conta para pagar. O gato não tem que pensar. Mas ele não se sente ameaçado mesmo. O que vive aqui na minha casa, que já sabe que na hora que ele chega perto do pote tem comida. Ele não tem ameaça mesmo, não. Só que se a gente usar realmente essa técnica, né, do auto-observação, é possível a gente realmente ficar mais relaxado, independente de tudo que tem que a gente viver nesse planeta, nesse plano, né? Então, é isso. Esse trabalho que você faz de autorregulação dá essa possibilidade para quem conscientemente fala, eu quero, agora eu vou fazer, né, de outro jeito, porque do jeito que eu estou fazendo já não está dando muito certo, então... Agora, pensando assim no corpo mesmo, tem algumas coisas assim que são fundamentais. Por exemplo, estou sentada na cadeira. Como estão os meus pés? Estão os dois apoiados no chão e eu sentindo dedinho, calcanhar? Se sim, eu estou inteira, aterrada, concentrada, organizada, sentada sobre os isquios. Aqui eu tô andando. Se eu estiver sentada sobre o sacro, que é o bumbum assim escorregado, sabe, na cadeira? Sim. Sentada, ninguém anda. Então, como que eu me sento dessa forma? Quando eu estou no sofá, relaxada. E não quando eu estou aqui falando sobre uma informação que é importante ou trabalhando. Eu estou trabalhando, eu vou sentar com a minha postura organizada. Não, eu sento e coloco os dois pés para trás e fico apoiado só na ponta do pé, assim. Você está me contando, o seu corpo está te contando, né? De quem faz isso, ou o momento que eu faço, que eu estou pisando no freio. É a ponta de pisar no freio. A gente vai começar a olhar para questões de autoestima, autossabotagem, no sentido de vida, deixa eu ir te freando, porque você está indo a muito sei lá, veloz. Você tá 200 por hora, 200 por hora, eu precisava que vá a 20. Vamos mais devagar?
Isso já é uma resposta de alguém que está precisando, está freando e está pensando assim, inconscientemente. Sim. Nossa, o que vem à frente é muito para mim. Ou pessoa que senta e puxa o pé para cima. Senta com a perna cruzada, ou senta em cima de uma perna só. Ou seja, tiro o meu pé do chão. Eu já vou buscar nessa pessoa também um olhar mais perdido, que vai me dizer que é uma pessoa que é mais avoada, que está querendo se desligar da realidade, porque talvez seja uma realidade que para ela, tá? Porque é a verdade de cada um, Sim. não dá para comparar. Sim. Mas para essa pessoa, essa é uma realidade que é difícil de enxergar, então eu tiro o pé da realidade. Então eu Entendi. preciso fazer esse trabalho de trazer esse pé para a realidade, sair a energia daqui e ir para o pé. E aí existem os exercícios. A pessoa que para com o pé apontado para fora, um pé para um lado, um pé para o outro. Eu Uhum. sei que ela tem questões com o cortisol aí. Por mais que não esteja apresentando ainda no exame de sangue dela, uma hora Entendi. isso pode apresentar. Por quê? Porque o cortisol, né, a suprarrenal, que é quem produz o cortisol, é que vai me falar de conflitos de direcionamento. Aí eu não sei que decisão que eu tomo, porque eu já tomei uma decisão uma vez e me deu prejuízo. Então agora eu fico insegura para tomar decisões e isso me tirar do caminho. Uhum. Então a pessoa ela é interessante. Sempre. Você tem os pés desce para as duas, conserta seu pé para frente. Uhum. Pisa numa perna só, volta, apoia nas duas. A pessoa tá lá sentiu raiva. Uhum. Todas as emoções têm uma função biológica de existir, todas. Uhum. E a raiva contida, raiva que a pessoa sente muita raiva e não trabalha isso, ou seja, o óculos que ela usa para ver a vida leva ela a sentir raiva. Sim. Ela acha injusto, tem o outro que vai sentir medo, tem o outro que vai sentir tristeza, tem o outro que sente medo e isso leva a raiva. Para cada um deles, a gente tem uma função biológica. Então, a raiva é a emoção que me leva à ação. E aí eu sinto raiva e não faço nada. Eu contenho ela. Onde que ela vai ficar contida? Na minha mandíbula, na minha escápula, no punho. E eu vou contrair aqui. Aqui, ó, para dar um soco. Só que eu não dou o soco. Uhum. Aí ela vai ficando aqui. Então, quais exercícios eu posso usar? Ou quais tipos de atividade física? Ou quais movimentos que eu vou liberar essa raiva? Porque a raiva, ela tem a expressão dela em movimento, com movimentos diretos, de avanço, com potência. Então, se Uhum. eu trabalho esses movimentos e conto para aquela pessoa, para aquele inconsciente, para nós estamos mexendo na caixa da raiva, vamos liberar ela aí. Uhum. Ou só de eu mexer as articulações que são mais chamadas no momento daquela própria emoção, porque isso tem a ver com o padrão respiratório que a gente faz, eu consigo trazer consciência e ou eu vou usar os momentos de raiva que eu tenho para acionar algo e fazer algo do bem, ou fazer algo que eu quero, Sim. ou eu vou gastar fazendo atividade física com movimentos que eu preciso chutar ou socar mesmo, Uhum. ou ressignifico simplesmente chacoalhando. Mas a questão é dar, como é que eu falo? É validar o que a gente sente. É sem guardar, né? Jogar debaixo do tapete Sem aquilo, né? jogar, porque quando joga de tapete, aí É, é terrível. eu não É, sei você, mas assim, eu de criança, eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. mas a maioria não tinha nem essa, né, esse conhecimento, essa forma, que hoje o que eu falo, hoje está muito fácil, entre aspas, né? Só a pessoa querer, ela acessa cursos, lives, está tudo tão disponível, né, Paula, para quem realmente quer se melhorar e não ter tantas intercorrências como a gente, eu particularmente, né? Há quantos anos que eu nasci, né? Em 59, imagina, o que que tinha nessa época, né? E hoje a gente vê essas facilidades da gente falando aqui, você aí em BH, eu aqui, quer dizer, isso tudo
mostra para gente que as coisas estão rápidas, estão mais conectadas, estão mais abertas para a gente buscar isso tudo que a gente já falou, porque é um conhecimento sensacional, é novo, por quê? Porque você fez uma junção, né? Você pegou o velho, vamos falar, aquilo já existe, já está por aí em algum lugar, mas você fez as conexões necessárias e hoje você dá um curso, faz essa terapia corporal com a gente, porque eu falo, né, que se meu corpo está bem, obviamente vai reverberar em todos os âmbitos da minha vida. Então, assim, muito, muito especial. Que bom que a gente está contando isso aqui, né, para quem nos ouvir, saber que existe uma Paula Schaper que está lá em BH, né, e que tem essa habilidade de nos ajudar. Ô, Paula, e você já viu algum, assim, claro, eu imagino, resultado, assim, efetivo na pessoa que ela trouxe para você depois de algum tempo fazendo essa prática sua aí? Você já tem algum para Já, contar? já, já tive vários resultados, assim, de todas as formas. Só que uma coisa é muito importante a gente saber. As técnicas, elas são efetivas a partir do momento que a pessoa vai lá e se permite mudar. Sim, E muitas vezes não é nem que ela não quer, mas é que ela não pode ainda. Ela não tem condições, né? Às vezes ela vai precisar de um tempo, desse tempo de melhora, ele é muito de cada um. E uma outra coisa, assim, falando do físico, falando de dores mesmo, é olhar com carinho, porque a dor que a gente está sentindo, ela está só trazendo um recado. A gente não vai deixar de sentir quando? Quando não estiver vivo mais. sim. Mas as nossas recuperações podem ser mais rápidas e a gente pode diminuir, pode. Mas eu já vi resultados. Desde o físico, da pessoa mudar a forma física, Uhum, já vi resultados de emagrecimento, sem que essa seja a minha. Sem que esse tenha sido o objetivo, porque o uhum. emagrecer está muito além do exercício físico. E olha, se eu falar É, só biologicamente, só fisiologicamente, a atividade física é tipo 10% da conta, 15% no sim. máximo. Então, a turma aí que vai fazer atividade física que quer emagrecer, É, é preferível você olhar para as suas emoções primeiro. Depois você faz qualquer outra coisa que você quiser. com certeza. Porque tem gente que come, eu conheço gente que come açúcar todos os dias da vida. Se você for olhar, a pessoa come mal. E eu tenho até uma história da mãe de uma tia minha, né, que é casada com meu tio. Ela estava Ah, com 80 e tantos anos. E aí eu tenho uma alimentação super saudável. E eu sou essa que, se eu sair muito da minha alimentação, o meu conflito vai me atrapalhar. Então, aí ela falou assim: começou a me perguntar como é que era, que fazia, como que ela tinha que fazer para melhorar a alimentação dela. Só que ela não era uma senhora que precisava emagrecer. Aí eu perguntei para ela assim: Dona Elice, a senhora toma quantos remédios? 80 e tantos anos. Aí ela: nenhum. Foi então a senhora que tem que me ensinar. Eu que estou errado. é, Não é, mexe em nada. Não mexe em nada. Continua do jeito que está. é, Então, essas coisas são provas que não é exatamente o de fora, é o de dentro. com certeza. Então, eu já vi mudanças de comportamento a partir da análise corporal da pessoa. Esses dias aconteceu de uma amiga vir comentar de uma outra amiga. Ela falou assim: Paula, eu vim aqui te parabenizar pela análise que você fez, porque a nossa amiga mudou tanto o comportamento dela, tá uma pessoa mais confiante, tá, ela tá diferente até na forma de falar. E aí eu perguntei para ela o que que ela fez. Aí ela falou que fez uma análise com você. Falei, não, eu fiz a análise, mas tem gente que faz a análise e não tem exatamente esse É, resultado. Mas, no geral, as pessoas passam a olhar para si de outra forma. uhum, Porque muitas vezes a gente está perdendo energia vivendo um papel que não é o que a gente tem de essência. isso.
Então, para quem conhece as análises corporais, sei lá, eu sou oral e estou querendo ser uma rígida. Ou eu tô, sei lá, eu quase não tenho nada de psicopatia, quero ser uma pessoa que vai trabalhar com vendas. Não tem nada de psicopatia nem rigidez, eu quero trabalhar com vendas e eu sou esquizótico masoquista, sei lá. Aham, é. Pode dar certo? Pode, mas o que eu estou querendo dizer é, quando a gente entende por que que a gente se desenvolveu daquela forma, porque a gente desenvolveu os recursos que a gente tem, porque a gente tem as características que tem, e coloca o foco na virtude, no que a gente tem de virtuoso, no que a gente tem de potência, Aham. e para de ficar lutando para ser outra coisa, a gente consegue até relaxar. Aí a gente relaxa, a gente entra no nosso lugar. Então a análise, ela tem muito esse meu trabalho. O individual tem muito esse objetivo de entregar para a pessoa quais são as suas potências. Uhum, O que que você tem de virtuoso? Ó, o seu corpo está me contando que você é uma pessoa que é muito boa para comunicar, que, que tem uma sensibilidade alta e tá, 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 tá. Só que você está trabalhando arquivando, sei lá o que, sozinha. é, Como que você vai? Você não precisa largar o seu emprego, mas como que você vai fazer para compensar isso? E exato. dentro do movimento, como que eu consigo trazer essas potências para fora? Principalmente se eu fizer uma aula comigo, aí, agora no grupo. Sim. Eu escolho um tema. Ah, deixa eu ver que coisa que eu trabalhei. A aula passada eu falei do ombro. E a aula foi assim: o nosso tema é ombro, mas você fez só exercício para o ombro? Não. Porque o ombro, questões no ombro, qual a função do ombro? O ombro é a articulação que ela tem maior liberdade de graus de movimento do corpo. Uhum, uhum. E o ombro, ele fala de eu me sentir considerada aos olhos dos outros. Então, se eu. Sabe quando a gente está andando na rua e uma pessoa tromba na gente, assim, ombro a ombro? Sim. É tipo assim: você não está me vendo, você não está me considerando. Uhum. Ou eu tô lá na escola, eu quero falar, eu levanto o braço e eu falo e as pessoas riem de mim, ou ninguém me vê, eu tô tentando falar e não consigo. E aí eu começo a apertar o meu ombro assim, para ele prender minha garganta e eu não falar. Hum. Ou eu tento fazer um gesto de abraçar, de proteger debaixo da asa, algum gesto que envolve o ombro. E eu não consegui, ou eu consegui, mas isso me deu um prejuízo danado. Eu começo a restringir o movimento do meu ombro. Então, se eu fecho minha garganta para não falar, será que eu não tenho que trabalhar, além da abertura dessa garganta, a minha autoestima, minha coragem de ser visto para poder expor, para eu poder falar? Então, eu tenho que trabalhar a perna, eu tenho que abrir o peito, eu tenho que organizar um monte de coisa antes de soltar esse ombro. Uhum. Se eu tenho o ombro armado demais, que é o ombro de quem coloca tudo nas costas e vai lá e é o super-herói e resolve tudo, eu não tenho que ensinar essa pessoa a relaxar, a soltar, a trabalhar com movimentos espontâneos, a ceder. Então, vai ser a mesma coisa? O que eu preciso, quando eu estou no conjunto, né, quando eu estou num grupo, eu vou trabalhar um pouquinho de cada, Uhum. e as pessoas elas vão se identificando. Porque elas prestam atenção, depois elas olham lá e falam: ah, o meu é assim, não, o meu é assado. E isso vai É, jogando luz nesse inconsciente. E é é por isso. isso que acontece essa mudança comportamental através do movimento. Que o Uhum. corpo entra em outro lugar. É, exatamente. É autoconhecimento e conhecimento aplicado, né? É, com atenção, dia e noite, porque posição de dormir, tudo isso, né, Paula? Afeta, mostra quem a gente é muito, eu acho sensacional, adoro É também. sensacional. Ah, um outro resultado. O resultado, assim, o mais comum que eu tenho é a pessoa achar que ela não tem condição de fazer um movimento e aquele movimento se destrava, assim, na hora. Nossa Senhora, aí Não, pronto. esse é assim. Você tem direto essas. Esse é direto. Esse é.
de falar qual é o significado. Exemplo de uma flexão de braço. E trazer novas possibilidades de se fazer uma flexão de braço. Uhum. E aí é entregar para a pessoa a sensação da capacidade de volta. Uhum. Então, flexão de braço é aquele exercício que a gente apoia no chão, empurra o braço e ele faz isso, né? É, que dói para danar. Dói para danar, mas eu tenho formas de fazer que não precisam doer. Agora, É. por que é tão difícil para as mulheres, principalmente, fazer flexão de braço? Conta aí, para todo mundo e para mim. Quando eu preciso colocar limite em alguém, eu não faço isso? É, para. Eu não faço isso? Daqui você não passa. Então, ele é um excelente exercício de eu aprender a impor limites. Hum. Então, quando eu conto assim, trabalha esse exercício que ele vai te ajudar a impor limites, vai te ajudar a reerguer, ele vai te trazer a coragem de aparecer, porque ele vai trabalhar tudo isso. A Aí a coragem pessoa, de se posicionar. aí a Sai uma pessoa força não vai sei da com onde. tudo. Imagina. Sai uma força não sei da onde, de repente, saiu o movimento. É, E a mulher, a energia feminina, ela é uma energia mais passiva. sim. Tem mulher que tem o lado do cérebro masculino mais dominante. A gente vê isso num teste de palma, mas a grande maioria das mulheres tem mais essa energia feminina. Só que a gente está num mundo que obriga a gente a, É. né? Competir, né, e tal, né? É uma confusão danada. E aí a mulher ela não sabe impor esse limite. E aí, e por várias coisas, até da nossa cultura, de várias coisas da história. Uhum, uhum. E aí a gente aprender a colocar limites saudáveis. Então você vai, a partir de hoje, fazer a flexão de braço. Nossa, eu estou aqui ganhando força de impor os limites, eu estou ganhando coragem para me posicionar, eu estou ganhando coragem de enfrentamento. Tudo isso vai trabalhar na Olha flexão de que braço. coisa boa. E vai virando a chavinha lá no cérebro e vai reverberando já com consciência, ou mesmo até inconsciente. Você fala, dando consciência, a pessoa faz, mas independente de quem atua nessa, faz esse exercício, ele já ganha esse resultado sem saber, né? De repente ele Sem tá, saber ganha, mas é mais potente quando ela sabe do claro, significado. com certeza, Infinitamente, mas com sem saber certeza. ganha. É. Porque é só eu mudar a minha postura que ela vai ficar no dia a dia. Vai mudar o comportamento. Porque melhorar a minha postura, pôr os dois pés aqui no chão, bora começar. É bem isso aí. É E tem bem. várias coisas, assim, pessoas, eu falei da raiva, mas também, além de tudo, se você tá com, né, você ficou irritado, a gente não pensa direito no momento da raiva, né? Eu É. preciso usar aquela potência para, mas eu não posso agir por impulso. Uhum, Abre a janela e expande o olhar. Isso vai dar uma aliviada e aí você consegue raciocinar melhor. uhum, Aí que eu falo que é usar a neurociência na prática. É, eu preciso melhorar minha autoestima. Coloca a mão na cintura e fica aberto aqui um pouco. uhum. Eu preciso, tô sentindo muita ansiedade, ou estou começando ali uns sintomas de crise de ansiedade. Vai caminhar. Uhum. Aliás, a caminhada é um dos melhores exercícios que poderia existir para uma pessoa. É. Por quê? Porque quando a gente vai caminhar, o olho ele vai fazendo esse movimento de lado, assim, ó. Aí ele ativa uma área do cérebro que concorre com a área do medo. Por isso que ela é tão boa para a ansiedade. Hum, E essa área do medo, que está lá no nosso sistema límbico, está do ladinho ali do hipocampo, que é onde ficam as memórias. Então, o meu hipocampo começa a aumentar, eu começo a mexer nas minhas memórias com o lugar do medo desativado, ou seja, eu tenho condição de elaborar e resolver os meus traumas caminhando. hum.
principalmente na rua, tá? Se eu estiver caminhando, vendo uma novela, nem tanto isso vai acontecer. Mas se eu estiver lá, eu comigo mesma, ouvindo, sei lá, uma música que eu gosto, ou uma música dessas músicas de meditação, Uhum. ou ouvindo os sons da natureza. A natureza ela tem um poder curativo, que é uma coisa impressionante. Aí sim. Tem muitos profissionais, grandes empresários que só tomam decisões fazendo caminhada. É isso aí. Olha, fica a dica aqui de milhões, ó, para os empresários que estão nos vendo, né? É, Fazem mas é, reuniões caminhando, porque o cérebro fica muito mais ativo. é, é isso mesmo. Paula, como a gente poderia ficar muito, muito tempo aqui, né? Com tudo isso que você tem para acrescentar nas nossas vidas, né? Na minha acrescentou um tanto. Eu falo que aqui eu tenho aprendido muito porque converso com diferentes tipos, né, de conhecimentos e tal. Então, mas é isso, a gente uma hora chega ao final e o que eu entendo é que o que se oferece realmente, se a pessoa tiver, né, aberta e acessar aqui por frequência, né, esse canal, com certeza vai ter um bom resultado e eu acho que é por aí, né? A história que a gente quer deixar aqui, a marca, na verdade, o que, que a gente quer deixar aqui é isso, que existe possibilidades simples, É, né? Como você acabou de falar, numa caminhada, simples com a consciência corporal, mas também muito bem falado por você, a pessoa precisa querer, é preciso falar agora é isso que eu vou seguir. E aí eu quero ver assim com você para você deixar algum recado, uma mensagem aí para quem ouvir essa conversa nossa. é. O meu recado é que nós somos vibração. E aí, como não tem nada parado, não tem nada parado, lembrar disso na hora que bater aquela preguiça de fazer uma atividade física, sabe? Uhum, Porque é muito mais simples. O mínimo que a gente precisa é movimentar as nossas células para que continue nessa vibração, porque a água parada, ela apodrece. O nosso corpo parado, ele vai enferrujando. uhum, Então, é movimentar, não no sentido de eu ter que buscar uma alta performance. Se não for perfeito, eu não vou fazer. uhum, É tentar olhar para a atividade física como a ferramenta de saúde mesmo, saúde física, emocional e mental, o que vai te proporcionar depois uma saúde espiritual, uma conexão espiritual maior. com Então, certeza. cuidar desse templo que contém a gente, né? A gente é mais do que isso, mas é isso aqui que vai fazer a gente se expressar, é a gente é, mostrar o que cada um tem de único nesse mundo, que é para isso que nós estamos aqui. A Isa lá fazendo o trabalho dela, mostrando quem ela é, eu aqui falando disso, que é isso que eu sei fazer, mas vai ter um outro lá que sabe cozinhar, o outro que sabe costurar, o outro que sabe consertar carro, o outro que conserta o próprio corpo, e assim a gente vai. É Então, isso mesmo. movimente seu corpo para movimentar a sua vida. Olha só, que show de bola, que conversa incrível. Adorei, Paula. Que a gente encontre por aí, né? Que nos encontremos por aí pelos caminhos, né, da vida. E é isso. Vamos falar tchau, falar até breve, até sempre, né? Porque de alguma forma nós fomos conectadas aqui, né? Nesse momento e com um movimento aqui de transmitir algo para quem nos ouvir. Então é isso. Que bom, que Muito bom. obrigada, obrigado pelo convite. E aí, a turma que quiser me seguir, vai lá. Tem muito conteúdo lá no meu Instagram, porque tem que ser prático e simples, senão a gente não faz. Então, é isso. Depois a gente fica aqui, o pessoal coloca, né? Você pode fazer aí um stories, alguma coisa, e a gente vai marcando uma outra aqui e vamos espalhando essa boa nova, essa notícia que é possível a gente fazer exercício físico sem ter esse peso,
essa dificuldade de ir. É isso aí. Muito Quem estiver obrigada. ouvindo, quiser, depois me manda uma mensagem que eu mando uma aula experimental para vocês entenderem e sentirem no corpo, porque precisa sentir do que eu estou falando. Aí, pronto, já está feito aí o convite, mais abertura ainda para quem quiser, né, entender um pouco mais. É É isso. isso Então, aí. Paula, um beijo, até sempre. Beijo grande. Beijo, Até mais. até.